O caçador agora está em fuga, em desespero. Ele corre pelo velho prédio escuro e vazio, sabendo que está correndo por sua vida. É estranho porque ele tem uma arma na mão, mas ele também sabe que o perseguidor... Bom, mesmo estando armado, Deckard sabe que não é páreo para ele. Lá atrás, num dos cômodos vazios, Roy lamenta a morte de Pris, beija sua boca, sente seu sangue. Foi Deckard, o caçador de androides, que matou a sua última companheira, perseguiu e foi o responsável pela morte de todos os outros também. Roy se levanta, o rosto sujo pela maquiagem da Pris, e começa a uivar. Enquanto nós vemos o Deckard tentar se esconder, endireitando o dedo que o Roy quebrou com um simples puxão agora há pouco. O androide corre enlouquecido, rindo, uivando, saltando, farejando. Eu estou vendo você, ele diz para o Deckard, que tenta escapar por uma janela no alto do prédio. Lá embaixo, os sintomas da morte iminente começam a cobrar de Roy o preço da sua vida, da sua curta vida. Não ainda, ele grunhe, e fura a própria mão com um prego velho, porque a dor faz com que ele se sinta vivo. O Deckard consegue escapar por uma janela, mas a queda até lá embaixo na rua vai matar o desesperado caçador de androides em fuga. Só existe um caminho, para cima. Ele começa a escalar a fachada do prédio. Ele luta, a chuva deixa tudo escorregadio, a mão dói por causa dos dedos quebrados. Mesmo assim, ele consegue, mas o Roy o segue até lá em cima. Em mais uma tentativa desesperada, o Deckard salta para o outro prédio, atravessando a via estreita, mas ele falha. Ele quase cai. Ele tenta se segurar numa viga, não tem mais força, tá quase caindo. O Roy salta sobre ele até o outro prédio e fica observando, sorrindo, maravilhado, enquanto o caçador agoniza, prestes a cair. Viver com medo é uma experiência e tanto, não é? Roy pergunta, olhos arregalados, de um azul profundo e completamente insano, sangue escorrendo pelo rosto, o olhar de um psicopata, um androide psicopata que quer vingar a morte dos seus, mortos por aquele caçador fraco e quebrado, o homem se agarrando à vida sem, de fato, ter noção do que ela, a vida, significa. Ou tem? Aqui do outro lado, a gente pensa que só existem duas saídas. Ou o Roy derruba de vez o caçador, ou saboreia a sua queda, porque o Deckard não vai durar muito. É o mesmo que ser um escravo. O androide complementa, vendo o caçador não aguentar mais e escorregar para o abismo. E no instante seguinte, o Deckard se vê agarrado pelo Roy, que segura o caçador pelo braço, com a mão atravessada pelo prego enferrujado, que lhe deu alguns instantes, alguns minutos mais de existência. A ponta do prego é visível atravessando a carne nas costas da mão e representa a dor que é tentar viver. E ele ergue o caçador lentamente, puxando o Deckard do abismo. No alto do prédio, sob a chuva, caído, sem forças, o Deckard olha para o androide com olhos apavorados e completamente confusos. Por que é que ele me puxou? Ele vai me matar ou não? O que é que ele vai fazer? São perguntas silenciosas e desesperadas. Ele vê o Roy se sentando à sua frente calmamente, segurando uma pomba branca contra o peito. Eu vi coisas nas quais vocês nunca acreditariam. O Roy diz, encarando o seu algoz com um estranho sorriso consciente, calmo, professoral nos lábios finos. Naves de ataque em chamas perto da borda de Orion. Vi a luz do farol cintilar no escuro no portal Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Bem-vinda, criança, ao review de Blade Runner, o caçador de androides.
Em 1982, o cinema de ficção científica vivia um momento bastante curioso. Depois do impacto cultural de Star Wars, que também tinha o Harrison Ford, o gênero parecia mais acessível, mais aventureiro, comercial, associado a heróis claros, conflitos diretos, uma noção relativamente otimista do progresso tecnológico. É nesse cenário que Blade Runner chega aos cinemas como um corpo estranho, um filme escuro, lento, ambíguo, carregado nessa ambiguidade, mais interessado em atmosfera do que em explicação, mais próximo do noir clássico do que do space opera, que dominava o imaginário do grande público do cinema de ficção científica. Dirigido pelo Ridley Scott logo depois que o sucesso de Alien levou esse cara lá pra cima, o filme parecia prometer outra experiência de suspense futurista. Mas o que nós encontramos aqui, criança, foi alguma coisa muito mais incômoda. Um futuro decadente, sufocado por umidade que parece ácido caindo do céu, neon, poluição, um protagonista apático, uma narrativa que se recusava a explicar qualquer coisa. E um clima de melancolia que atravessa cada enquadramento. Blade Runner oferecia desconforto. E com o passar dos anos, o filme deixaria de ser só um título lançado lá em 1982 para se tornar um fenômeno, um cult comercial venerado e estranhamente em permanente transformação. Poucos longas-metragens da história do cinema foram tão revisitados, tão remontados, reavaliados quanto Blade Runner, que não teve uma trajetória linear. Uma trajetória que foi feita de rejeição inicial, culto tardio, disputas autorais, versões conflitantes. Desde cedo ficou muito claro que essa aqui era uma obra em disputa entre diretores, atores, produtores, público. Disputa com o próprio tempo. A origem de Blade Runner está no romance Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas. Uma pergunta estranhíssima como título, publicado em 1968 pelo Philip K. Dick, um dos autores mais inquietos e paranoicos da ficção científica do século XX, nascido das Pulp Magazines, criança. O livro em si está longe de ser uma narrativa de ação futurista. A fonte do filme é uma reflexão bastante amarga sobre empatia, simulacro, como Matrix seria quase 2 décadas depois. Também sobre consumo e espiritualidade artificial, digital, comercial. No centro da história do Philip K. Dick fica uma sociedade traumatizada por um evento catastrófico, obcecada por símbolos de status, pela ideia de humanidade como alguma coisa mensurável. Desde o início, a adaptação cinematográfica ela jamais teve a intenção de ser fiel em termos literais. Está muito distante disso. Elementos centrais do romance, como o mercerismo, que é uma religião tecnológica baseada na empatia coletiva que aparece no livro, bom, essas coisas foram completamente abandonadas na história que nós vemos na tela. Em vez disso, o filme escolheu concentrar o seu foco nas questões mais íntimas, mais sensoriais, memória, identidade, desejo de permanência, medo da morte, o que se perdeu em complexidade conceitual religiosa que não tem nada no filme, foi substituído por uma densidade atmosférica e ambiguidade existencial que são maravilhosas na história. Curiosamente, o Philip K. Dick teve uma reação muito mais positiva ao projeto do que muitos esperavam. Apesar de ter uma relação historicamente conflituosa com as adaptações da sua obra, o escritor ficou impressionado com o impacto visual e sonoro do filme quando ele ainda estava com um estágio de produção bastante preliminar. Para ele, Blade Runner parecia ter captado algo essencial, não a história exata do livro, mas o sentimento de estranhamento e desumanização que atravessa a ficção dele como um todo até. Era menos uma adaptação e mais uma tradução de estado mental. Infelizmente, o Philip K. Dick faleceu pouco antes da estreia do filme nos cinemas e nunca chegou a ver a versão final. Sim, nós estamos falando de um filme que tem várias versões que foram sendo costuradas ao longo dos anos. 3 versões que são importantíssimas e, pasme criança, assistir a Blade Runner em todas essas versões vai além de exercício de comparação técnica e se torna uma experiência quase psíquica.
Cada corte do filme reorganiza o mesmo conjunto de imagens, de sons, de personagens para produzir sentidos ligeiramente distintos que podem inclusive parecer absurdamente reveladores, como se nós estivéssemos revisitando o mesmo sonho em noites diferentes. Guarda essa imagem, o mesmo sonho em noites diferentes. O cenário é o mesmo, as figuras são as mesmas, mas existe alguma coisa sutil que muda, alguma coisa que você não daria tanta importância em termos de história, mas que altera a narrativa de uma forma absurda. A versão original de 1982, tantas vezes criticadas pela narração em off gravada pelo Harrison Ford depois que as filmagens terminaram, aqui ela ganha uma nova camada quando você observa essa narração sob a lente de várias versões, das várias versões. A voz do Deckard, cansada, cínica, às vezes quase desinteressada do que está narrando, aproxima o filme deliberadamente da tradição do romance policial noir. Não é difícil ouvir ecos diretos de Dashiell Hammett ou Raymond Chandler nessa escolha, escritores de histórias de mistério do começo do século XX que sedimentaram a imagem do detetive durão, cheio de tiradas sarcásticas, cínicas, que passam de ser engraçadinhas e se tornam quase filosóficas, dolorosamente filosóficas. A narração nessa versão foi feita para explicar a trama, que foi uma neurose dos produtores, porque eles achavam que o público não ia entender o que ele estava vendo. Mas ela cria também essa estranha distância emocional, um narrador que observa a si mesmo como se fosse a peça de um sistema sujo e, apesar disso, inevitável. O Harrison Ford pode odiar essa narração. E, de fato, ela foi gravada sem nenhum entusiasmo por ele, e isso é notável. Mas existe alguma coisa de coerente nessa apatia. O Deckard fala como alguém que já não acredita muito na própria história. Quando nós chegamos ao Director's Cut, lançado em 1992, o filme sofre uma inflexão simbólica que é decisiva. A retirada da narração devolve silêncio às imagens grandiosas daquele mundo sujo, molhado, e retira do filme a rede de segurança do espectador. Mas é a introdução de um elemento específico que muda radicalmente a leitura do filme: o sonho do unicórnio. Essa imagem aparentemente deslocada, poética, íntima, ganha peso quando ela é confrontada com outro detalhe do filme, que sugere de uma forma muito mais explícita que as memórias e as fantasias do Deckard talvez não sejam tão privadas quanto ele imagina. Para entender isso, a gente precisa lembrar que a Rachel, a personagem da Shan Yang, é uma replicante, uma androide de altíssima tecnologia, uma Nexus 6 que, no início do filme, nem sabe que é uma criação sintética. Ela acredita que é um ser humano. E é tão perfeita que o Deckard leva horas para conseguir descobrir, fazendo com ela o teste que todo caçador de androides precisa fazer para identificar os androides. Em geral, com poucas perguntas do teste, 20 ou 30, um androide já é identificado. A Rachel leva mais de 100 perguntas para que o Deckard chegue à conclusão de que ela é uma replicante. Inicialmente ela não aceita aquilo, então ela vai tirar satisfações com o caçador de androides lá no apartamento dele. E ela percebe ali a verdade. Quando ela é confrontada com a prova disso, o Deckard revela a ela que as memórias de infância que ela tem foram implantadas. E ele sabe disso porque ele leu essas memórias no relatório da companhia que fabrica os modelos como ela. Isso deixa a Rachel completamente destruída, devastada emocionalmente. Guarda isso também, criança, memórias implantadas, porque essa é a base do sonho do unicórnio, um devaneio, um sonho acordado, ou um sonho mesmo, que o Deckard tem, que aparece nessa nova versão de 1992 e que escancara no caçador uma coisa que na versão original passa quase despercebida. Ele também tem memórias implantadas. Aqui a hipótese de que o próprio caçador seja um androide deixa de ser subtexto difuso e passa a assombrar o filme como se fosse uma possibilidade concreta, jamais confirmada, jamais negada.
E esse detalhe nos leva ao policial Gaff, interpretado pelo Edward James Olmos, que passa o filme na cola do Deckard e sempre tá por ali deixando origamis por onde ele passa. E um desses origamis é nada mais, nada menos que um unicórnio que é deixado na porta do caçador de androides no final do filme. Uma revelação sutil de que o policial azedo e impertinente do Gaff, ele sabe o segredo do Deckard. E chegamos ao Final Cut, que por sua vez reorganiza e solidifica todas essas ideias. Lançado em 2007, celebrando o 25º aniversário do filme, essa é a versão mais coesa, mais limpa, mais segura de si. O Ridley Scott finalmente tinha liberdade total para montar o filme do jeito que ele quisesse, sem interferência, usando quantas cenas quisesse, reformulando os temas se precisasse. Ele remasterizou tudo, incluiu cenas. Parece aqui menos interessado em discutir com o público e mais disposto a assumir as ambiguidades como parte essencial de uma obra complexa. O filme não tenta mais agradar, explicar, conduzir. E convenhamos, a própria idade e o conhecimento do público a respeito da história, das divergências, dos excessos anteriores, isso ajudou o diretor nesse quesito. De forma que o Final Cut simplesmente existe com a sua melancolia, a sua violência e, claro, a sua pergunta central sempre em aberto. Se existe uma versão definitiva de Blade Runner, é porque ela aceita que o definitivo aqui é a dúvida e aceita também a história anterior das outras versões. Talvez por isso Blade Runner seja um dos raros casos em que todas as versões importam. Elas não se anulam, parecem versões de uma mesma verdade contada em momentos da vida de uma pessoa que foi reinterpretando os fatos conforme foi tendo maturidade para entender melhor a vida, liberdade para fazer isso. Sendo assim, eu gosto de pensar que essas versões todas, elas dialogam entre si. Às vezes elas se complementam, às vezes se contradizem, mas sempre ampliam o campo de interpretação. Como aquele sonho que eu disse, aquele sonho recorrente que retorna com pequenas alterações cirúrgicas, cada versão revelando alguma coisa nova sobre os seus símbolos, seus medos, as suas obsessões. Então, criança, não perde tempo em escolher qual é a versão correta, mas aceita que esse filme, como os seus personagens, existe em camadas instáveis de memória e de identidade. Na sua superfície, Blade Runner apresenta uma estrutura narrativa que é muito reconhecível até. O Rick Deckard é um ex-caçador de androides forçado a voltar ativa para localizar e retirar um grupo de replicantes que retornaram ilegalmente à Terra. Sobre esse termo, retirar, algumas traduções costumam usar o verbo aposentar no lugar dela. Mas retirar, aposentar, é tudo eufemismo para eliminar, executar, matar o androide fugitivo. Os androides são fabricados para trabalhos em lugares onde o ser humano não sobreviveria e eles atuam em regime de escravidão mesmo, como simples máquinas, sempre fora da Terra, depois que uma revolta que teria acontecido muitos anos antes do começo da história do filme proibiu que eles ficassem aqui na Terra. O cenário, então, é essa Los Angeles completamente irreconhecível de 2019. O futuro proposto em 1982 pelo Ridley Scott. Uma Los Angeles transformada em uma metrópole sufocante, vertical, multicultural, decadente, onde o progresso tecnológico não trouxe esclarecimento nem conforto, só trouxe confusão, poluição. Eu acho que a palavra certa aqui é entropia. Essa promessa inicial do enredo, esse caçador indo atrás de fugitivos, ela remete diretamente aos romances policiais clássicos, um investigador cansado, um trabalho sujo, uma cidade corrupta, uma missão que parece até simples. Mas o certo é que o filme se apropria dessa estrutura para pouco a pouco ir corroendo essa simplicidade por dentro. Cada encontro com os androides, a cada interrogatório, a cada perseguição, a investigação vai deixando de ser sobre os replicantes em fuga e passa a revelar essas fissuras no próprio investigador. O caçador vai deixando de ser um observador neutro e vai passando a se reconhecer como parte do sistema que produz e descarta vidas, sendo que ele talvez esteja do lado errado de toda essa caçada. Não só porque ele está cumprindo com um dever que ele considera desumano, mas porque talvez
ele mesmo, bom, não seja tão humano assim. Você precisa entender que Blade Runner não nos oferece qualquer expectativa de resolução satisfatória ou dentro da estrutura narrativa de um filme de ação comum. Oferece sim imersão, oferece a jornada. E a verdade final que ele entrega para nós passa longe de ser clara. A gente está diante de um percurso moral e existencial em que as certezas elas se dissolvem. A pergunta central quando nós começamos a jornada talvez seja: quem são os androides? Como identificar um androide? Mas já pelo meio do caminho a gente começa a desconfiar que a questão aqui é o que diferencia de fato um ser humano de uma máquina? E o filme faz questão de não responder a isso de bandeja, criança. Ridley Scott dirige Blade Runner como alguém que entende que a explicação excessiva mata o mistério, mata a criança. Para trazer essa história para nós, ele buscou ser menos narrativo no sentido tradicional e mais sensorial. Então nós temos um ritmo que é deliberadamente contemplativo, por vezes até desconfortável, e que convida a nós, espectadores, a observar, a absorver, sentir, em vez de simplesmente acompanhar os eventos. A câmera raramente ela é neutra, sozinha. Ela observa os personagens através de vidros, grades, reflexos, fumaça, chuva, sombra, luz, neon, e vai criando essa constante sensação contemplativa. São tantas camadas de imagens entre nós e o que está acontecendo na cena realmente que nunca nós vemos esse mundo de uma forma direta. Tudo é filtrado, tudo parece ligeiramente, caoticamente fora de alcance. Essa escolha formal dialoga diretamente com o tema da artificialidade. Em um mundo de simulacros, a própria imagem é suspeita para nós mesmos. Não acredite no que você está vendo, criança, ou nas suas certezas. E a montagem do filme reforça essa lógica. Blade Runner não tem pressa. Sim, é um filme lento, contemplativo. Ele permite que cenas respirem toda aquela umidade, todo aquele caos, que os silêncios se alonguem, que os ruídos e estrondos abafados fiquem tempo suficiente para nos incomodarem, que o espectador se perca um pouco naquele espaço urbano sujo, colorido, poluído, visualmente poluído, mas não só visualmente. O Ridley Scott confia que o impacto da trama vai vir da acumulação de atmosfera, sem apostar em reviravoltas, embora algumas revelações caminhem para isso. É uma direção que aposta mais na persistência da sensação do que na clareza da informação. Blade Runner é frequentemente descrito como um filme sobre androides, mas esse plot é muito superficial, muito simplista. No fundo, o filme discute a condição humana em um mundo onde quase tudo pode ser fabricado, replicado, pode ser substituído. Vê bem que a memória, as lembranças ocupam aqui um papel central na discussão. E os replicantes, eles possuem lembranças, eles dependem delas para construir a sua identidade. Memórias implantadas funcionam aqui então como âncoras emocionais que oferecem uma história pessoal que dá sentido à existência dessas criaturas. Mas o fato é que o filme sugere, de uma forma muito inquietante até, que talvez isso não seja tão diferente do que acontece conosco, os seres humanos. Se as nossas lembranças moldam quem nós somos, o que é que muda quando elas são artificiais? A autenticidade está na origem da memória ou na forma como ela é sentida, como ela é vivida. Outro eixo temático poderosíssimo é o da finitude. Os replicantes sabem que vão morrer. Eles sabem que são programados para deixar de existir num determinado tempo. E esse tempo é curto, delimitado, implacável. Essa consciência da morte torna esses seres intensamente vivos, desesperadamente curiosos, violentos, poéticos. Em contraste, os humanos do filme parecem anestesiados, presos em rotinas burocráticas, relações esvaziadas. Blade Runner inverte o senso comum, são as máquinas que demonstram mais apego à vida, enquanto os humanos parecem já ter desistido dela. Existe ainda um comentário social que é evidente sobre trabalho e exploração, sobre descartabilidade. Os replicantes são criados para servir, colonizar, lutar, morrer longe da Terra. São produtos com prazo de validade.
quando eles retornam em busca de mais vida, eles são tratados como defeitos que precisam ser eliminados. E é sensacional que o filme não precise discursar sobre isso. A própria estrutura da sociedade que é apresentada aqui, hierárquica, corporativa, desumanizada, fala por si. Rick Deckard é um protagonista atípico. Ele não exala heroísmo, ele não carrega um arco de transformação que é claro, muito menos tradicional. Pelo contrário, o Deckard, ele parece cansado desde o início, como se fosse alguém que já não acredita plenamente no próprio papel na vida. A condição dele na narrativa é a de um observador e executor de um sistema que ele não questiona abertamente, mas que também não defende com nenhuma convicção. O Harrison Ford interpreta esse esvaziamento quase que com apatia, o que reforça a ideia de um cara que está desconectado até de si mesmo. E é justamente por isso que o Roy Batty, o líder dos androides, ele emerge como um verdadeiro centro emocional do filme ao longo da história. Ele é interpretado pelo Rutger Hauer com uma intensidade, com uma sensibilidade esplendorosa. O Roy começa como uma ameaça e termina como uma figura trágica, poética, além de qualquer escala de cinza do filme. Quando a gente começa a história, a gente acha que ele está numa jornada de dominação, depois uma jornada por sobrevivência e, por fim, por compreensão de si mesmo e do universo cruel que ele foi chamado a habitar. Ele busca o seu criador, primeiro a gente acha que é para destruir esse criador, tomar o seu poder, mas na verdade ele quer existir por mais tempo, ele quer ter mais vida. Ao não conseguir isso, ele aprende uma coisa muito mais profunda, a importância de preservar a experiência mesmo quando ela já está prestes a desaparecer. E nós temos a Rachel, que por sua vez encarna o drama da identidade construída. Quando ela descobre que as memórias dela, na verdade, não são dela, ela entra em colapso existencial. Só que a gente precisa entender uma nuance aqui. A dor que ela sente não está tão ligada ao fato de ela ser uma androide. Até tá. Mas é muito mais por perceber que aquilo que tornava a existência dela única era uma ilusão. E nós temos a Shan Yang equilibrando fragilidade, dor e transformando a Rachel numa das figuras mais melancólicas, mais trágicas do filme. E para além dela, a gente tem personagens secundários que, mesmo com pouco tempo de tela, eles reforçam essa atmosfera de transitoriedade. Cada replicante carrega um desejo específico, um traço de humanidade que torna a eliminação dele moralmente incômoda, mesmo para o caçador. E quanto a nós, Blade Runner nunca permite que o espectador se sinta confortável com a função de aposentar, de retirar vidas, por mais artificiais que elas sejam. Os únicos personagens que parecem que não se importam com absolutamente nada são os policiais. São seres humanos que parecem crápulas insensíveis, obrigando um escravo caçador de androides a seguir em frente com uma missão de extermínio que não faz sentido para ele. E se a imagem de Blade Runner constrói esse mundo opressivo, a trilha sonora dá alma para esse mesmo mundo. A música foi composta pelo Vangelis e é um clássico da ficção científica. Para além do mero acompanhamento emocional, funciona como se fosse uma extensão sensorial do próprio universo do filme, cheio dos seus sintetizadores que criam essa paisagem sonora melancólica, contemplativa, que vai atravessando uma sensação constante de perda. Mesmo a trilha mais rítmica, ela tem esse viés de melancolia nas curvas melódicas, com tons menores que soam como se fossem rostos tristes debaixo de ataques sincopados em teclas artificiais. Em muitos momentos, essa trilha parece menos interessada em comentar a ação e mais em expressar o estado emocional desse mundo que está sendo retratado. Às vezes é muito impessoal na superfície, mas é muito dolorosa nas partes mais profundas. Existe uma tristeza difusa na música, uma nostalgia por algo que nunca existiu, como se aquele futuro já estivesse em luto por si mesmo, antes mesmo de ser imaginado. Eu sei que isso soa meio lírico e poético, mas é como eu sinto a música do Vangelis, a música de Blade Runner. Essa escolha sonora reforça a ideia de que Blade Runner, ainda que seja um filme futurista para 1982, estranhamente ambientado no nosso passado atual, mas ainda assim futurista em termos de ambientação, não é um filme sobre avanço tecnológico, é um filme sobre esgotamento. O futuro apresentado, ele lamenta o que foi deixado para trás
com o advento da tecnologia. A combinação entre imagem e som, então, cria essa atmosfera tão forte que se torna inseparável da experiência do filme. Pensar em Blade Runner sem ouvir mentalmente os seus acordes eletrônicos é quase impossível. E da trilha sonora para as terríveis curiosidades de bastidores de Blade Runner, que refletem em muitos aspectos o clima opressivo que o filme projeta na tela. A produção foi marcada por conflitos criativos, pressões de estúdio, esse ambiente de trabalho descrito frequentemente como exaustivo, como estressante, para dizer o mínimo. O Ridley Scott vinha de uma equipe majoritariamente britânica em Alien, o Oitavo Passageiro, e o choque cultural com parte da equipe americana gerou atritos que se tornaram lendários. Uma das histórias mais conhecidas, mais talvez engraçadas, inusitadas, envolve uma guerra das camisetas, em que membros da equipe eles passaram a usar camisas com frases irônicas criticando o diretor. Isso depois de alguns comentários que foram atribuídos ao Ridley Scott sobre ele preferir equipes inglesas. Esse episódio pode sim parecer soar meio trivial, meio engraçado, mas ajuda a entender o nível de tensão ali no set de filmagem. Blade Runner não foi um filme fácil de fazer, nem emocionalmente confortável para quem estava envolvido ali nas filmagens. Outras decisões de produção também acabaram se tornando símbolos dessa interferência externa no filme. O final mais otimista da versão original, a que foi aos cinemas em 1982, por exemplo, surgiu da desconfiança do estúdio de que o público, nós, não aceitaríamos um desfecho ambíguo demais, criança. A famosa sequência aérea usada nesse encerramento foi retirada do material descartado do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, um detalhe que por si só já diz muito sobre o caráter improvisado dessa solução. E a cena final entre o Deckard e o Roy no alto do prédio com o seu inesquecível, até curto, mas maravilhoso e irretocável monólogo Lágrimas na Chuva, só existiu como está no filme porque o Ridley Scott já estava pouco se lixando para como aquelas filmagens terminariam, ele já estava cansado daquilo. A gente vai falar disso um pouquinho aqui mais na frente. O que importa aqui é que esses bastidores, e existe uma lista interminável de problemas sobre a produção que poderiam ocupar 3 vídeos desse aqui inteiros. Bom, esses bastidores conturbados não servem só como curiosidade. Eles ajudam a compreender por que Blade Runner parece, em muitos momentos, um filme em disputa até com ele mesmo. A obra que nós vemos na tela é resultado de forças criativas em conflito, muito conflito, e essa fricção acabou contribuindo para a identidade fragmentada e, no fim de tudo, fascinante do filme. Sim, eu sei que esse vídeo aqui talvez já esteja entre os maiores do canal, mas eu preciso continuar só mais um pouquinho para trazer a análise de algumas cenas dentro da estrutura narrativa do filme. A primeira, bom, vamos começar do começo. A cena de abertura de Blade Runner, que funciona como se fosse um verdadeiro pacto com o espectador. Antes mesmo de qualquer personagem ser apresentado, o filme nos lança sobre uma Los Angeles industrial, cortada por explosões de fogo que brotam das entranhas da terra, de estranhas chaminés, às vezes cônicas, às vezes no topo de prédios, como se fossem feridas abertas, cuspindo chamas. É uma imagem que não precisa de muita explicação. Tá aqui um mundo que cresceu demais, rápido demais, e agora respira com dificuldade. O futuro, então, não é limpo, não é silencioso, não é organizado, está muito longe de tudo isso. E esse primeiro contato, ele estabelece uma coisa que é essencial para a narrativa inteira. Blade Runner não vai ser uma história sobre o progresso da civilização, mas uma história advinda da sua estrutura desgastada de mundo, um mundo que deu errado. Numa história comum, esse mundo que deu errado ia vir de um vilão cruel, plenamente identificável, que dominou o planeta. Não foi isso que aconteceu aqui. O mundo de Blade Runner é a consequência da tecnologia sem o viés humano, da poluição gerada pela tentativa de grandes corporações de produzir mais, de enriquecer mais. Tudo isso, subentendido,
através de uma cidade que, para além de cenário, representa um estado emocional doente e apodrecido desse mundo, das pessoas também. Los Angeles nos observa de cima, de dentro, por baixo, de todos os lados, indiferente aos indivíduos que vão se movendo no seu interior. É nesse ambiente que a história vai se desenrolar, e entender isso desde o início é fundamental para a história. O filme, então, a sua promessa de aventura, ignora a missão dada, um caçador de androides que vai precisar caçar alguns androides, e começa com um mundo, e esse mundo já está condenado. A segunda cena que eu quero trazer, ou o segundo beat da narrativa, é o verdadeiro ponto de inflexão, de não retorno, que não acontece em uma perseguição ou confronto físico com um comprometimento ativo do protagonista, mas numa revelação íntima. Quando a Rachel descobre que as suas memórias não são suas, o filme altera radicalmente a trajetória. A partir daqui, Blade Runner larga de vez de ser uma investigação externa e passa a operar como uma crise interna de identidade. E é importante entender isso não da Rachel, porque agora ela sabe o que ela é, mas do próprio Deckard, que joga na cara dela que as memórias que ela tanto preza são implantes, sem um mínimo pudor, com todo o seu cinismo cansado, para em seguida tentar se desculpar, ciente da crueldade que ele acabou de cometer. Esse momento reorganiza o sentido da caçada. Se memórias podem ser implantadas, se lembranças podem ser fabricadas com precisão emocional, então a linha que separa o humano e o androide deixa de ser clara. O Deckard, que até então executava o seu trabalho com esse distanciamento burocrático, praticamente como se cumprisse ele mesmo uma pena, ele é confrontado com uma verdade que é muito desconfortável para ele. Aquilo que ele usa para justificar as suas ações talvez não seja tão sólido quanto ele acreditava até aquele momento. E aí, aos poucos, a investigação começa a apontar para ele mesmo. Então nós chegamos ao clímax da história. Ele acontece quando o filme parece que já abandonou completamente a lógica de confronto tradicional. O vilão versus o mocinho numa luta heróica. No lugar desse desfecho violento, triunfal, a gente é conduzido a um momento de suspensão. O Roy, até então tratado como ameaça máxima, o mais cruel e poderoso dos androides, ele assume o centro emocional da narrativa, e de uma forma tão poderosa e tão fantástica que você precisa de alguns instantes para entender o que é que você está vendo, o que é que está acontecendo no filme. É aqui que eu preciso trazer de volta aquela cena no alto do prédio, aquela que eu trouxe na abertura desse vídeo aqui. O monólogo do Roy, conhecido como Tears in Rain, Lágrimas na Chuva, ele não estava originalmente no roteiro daquela forma. Eu disse que o Rutger Hauer ele procurou o Ridley Scott para discutir esse texto. Isso foi na noite anterior à filmagem daquela cena. O ator, o Rutger Hauer, ele vinha de uma escola europeia de teatro com pais atores, donos de companhia, de filmes com diretores extremamente criativos, não só visualmente. Então ele achou que aquele texto original estava excessivamente técnico, muito expositivo, e aí ele decidiu transformar esse texto numa coisa mais simples, mais humana, mais poética. Eu não vou escapar dessa palavra. Quando ele condensou o discurso e eliminou as explicações excessivas, ele criou uma fala que não tenta convencer absolutamente ninguém, absolutamente ninguém. Ele está dizendo aquilo para si mesmo, uma contemplação profunda, maravilhosa da tristeza de simplesmente deixar de existir, ao mesmo tempo da experiência maravilhosa e única e pessoal de apenas testemunhar a experiência de existir. Quando Roy fala de momentos que se perderão como lágrimas na chuva, ele pode até estar lamentando a sua própria morte num certo nível, mas o certo é a sua afirmação do valor da vivência, mesmo quando ela é breve, mesmo quando ninguém mais vai se lembrar da sua existência. Quando ele poupa o Rick Deckard ali no alto do prédio, debaixo da chuva, depois de tudo que aconteceu, o Roy realiza o gesto mais humano do filme inteiro. Ele escolhe preservar a vida, mesmo sabendo que a dele mesmo está no fim.
Blade Runner se encerra assim como um aprendizado silencioso, de novo, poético, profundamente melancólico. Quando Blade Runner estreou em 1982, ele teve uma recepção bem morna, e em alguns casos, francamente confusa. Eu já citei o filme quando eu falei de Enigma do Outro Mundo e de ET o Extraterrestre, que atropelou todos os filmes de ficção científica daquele ano. A crítica até reconheceu a ambição visual do filme, mas reclamou horrores dos problemas de ritmo, da apatia emocional do protagonista, da falta de clareza narrativa. Para um público acostumado à ficção científica mais direta, mais aventuresca, era um filme que parecia frio, distante, excessivamente contemplativo, sem um argumento empolgante, o que está longe, muito longe de ser verdade. Com o passar do tempo, essa percepção ela foi mudando aos poucos. Com várias exibições de versões alternativas, a redescoberta do filme em VHS no auge das locadoras, o surgimento do Director's Cut em 1992, isso tudo permitiu que Blade Runner fosse reavaliado sob outra perspectiva. O que antes parecia falha passou a ser visto como escolha estética. O que soava confuso acabou se revelando deliberadamente ambíguo, espantoso, criativo. Hoje, Blade Runner é considerado um dos filmes mais influentes da história da ficção científica. O impacto desse filme pode ser sentido no cinema, na televisão, nos videogames, até na arquitetura, no design urbano atual. Mais do que isso, ele redefiniu o que o gênero poderia ser. Não apenas um espaço para imaginar futuros tecnológicos, aventurescos, coloridos, mas um território para refletir sobre identidade, sobre memória, sobre finitude. O que, na verdade, é a base dos textos todos do Philip K. Dick, um autor extremamente criativo e extremamente engajado também. Maluco também. Rever Blade Runner hoje é aceitar um convite ao desconforto. Alguns filmes envelhecem mal e é daí que vem esse desconforto deles. Mas Blade Runner tá aqui porque continua fazendo perguntas dificílimas, sem se preocupar em oferecer respostas fáceis. É um filme que exige atenção, paciência, disposição para lidar com a ambiguidade. Não é um filme para consumo rápido. É um filme para ser... Eu vou usar uma palavra estranha. É um filme para ser habitado. E revisto e revisto, inclusive nas suas diversas versões, porque o próprio tema do filme é a instabilidade da identidade. E talvez por isso ele resista tão bem ao tempo, assim como seus personagens. O filme existe em camadas, em memórias reeditadas, em interpretações que vão se acumulando e às vezes até se contradizendo. Cada versão, cada revisão, cada interpretação vai acrescentando alguma coisa mais ao todo. Se você começa achando que é um filme sobre um caçador de androides e o título brasileiro te oferece isso explicitamente, bom, se você acha que é um caçador tentando matar vilões replicantes, os androides, você passa a achar que é uma história sobre androides que querem viver mais. Só que você termina com uma reflexão sobre o que nós fazemos com o nosso tempo, com o tempo que nós temos, sobre o que nós deixamos como legado, ou até mesmo o mínimo rastro que a gente consegue deixar quando a gente parte. O Roy parece dizer: eu testemunhei e vi e amei tanta coisa, e foi tudo tão maravilhoso e empolgante, e eu queria dividir isso com todos, e eu vou partir, e é como se nem tivesse estado aqui. E é um filme sobre como a memória, real ou fabricada, é tudo o que resta para nós quando nós descobrimos que nós somos uma ilusão. É um clássico não porque dá respostas, não porque é velho, mas porque continua perguntando o que a gente nem sabia que havia para ser perguntado.